Estamos de volta com a nossa programação. Agora, nosso destaque é o setor de laranja, setor de citros. A gente vai conversar hoje com o consultor de citricultura para saber como é que está indo aí o andamento dessa safra, saber um pouquinho como é que está funcionando o mercado. E, claro, a gente não pode deixar de falar que também a citricultura foi uma das mais afetadas aí pela essa intensa massa de ar frio do dia 20 e geou de novo no cinturão citrícola, aumentando ainda mais a preocupação do produtor. Mas, para contar tudo isso para a gente, para explicar como é que está o cenário neste momento, nós convidamos aqui hoje, então, o seu Arlindo de Salvo Filho, que fala com a gente direto de Porto Feliz, São Paulo. Seu Arlindo, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Boa tarde a todos que estão acompanhando aí o Notícias Agrícolas. Boa tarde, Virgínia. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre citricultura com todos vocês. Seu Arlindo, assim como vem acontecendo com as demais culturas, né? Com a laranja não é diferente. A gente vê aí impacto climático bastante significativo, tem tirado o sono do produtor e nesse inverno, o inverno mais rigoroso também traz problemas, né? A gente sabe que teve a geada do dia 20, que atingiu bastante a área de produção, mas o senhor falava para mim antes da gente entrar no ar que voltou a gear, a temperatura voltou a cair, aumentando ainda mais a preocupação do setor. Eu queria que a gente começasse a entrevista justamente com isso, seu Arlindo. O senhor contando para a gente qual é o cenário do cinturão citrícola hoje, o que a gente tem, como é que está a vida do produtor, situação, condição desses pomares. O que o senhor traz de novidade para a gente? Virgínia, o produtor vem sofrendo com a seca de 2 anos, né? Os pomares de laranja estavam bastante debilitados em função dessa seca, né? E com fruta muito pequena, com desfolha também das plantas, especialmente as plantas que estão com green, né? Que é a pior doença da citricultura hoje é o green. Então veio essa geada do dia 20, já com pomares debilitados, pomares sem folhas, né? Causou grande queima de frutos, né? O produtor perdeu essa fruta, principalmente as tangerinas e principalmente o limão. E assim, pegou todo mundo de surpresa, porque a geada veio do centro-norte do estado de São Paulo. Afetou as regiões que não era comum geada, né? Principalmente a região de Monte Azul, aquela região do norte do estado, estão pomares já estressados com a seca e veio a geada. Então, o produtor ele perdeu as brotações, houve queima de frutas, né? Muitas brotações novas, né? Pomares novos estavam vegetando, as brotações foram queimadas, morreram muitas plantas, principalmente assim de 1 a 2 anos, né? Abaixo de 1 ano também, nas baixadas, né? Onde a temperatura chegou até menos 4,5 graus. Isso causou um enorme problema com o produtor. E ontem voltou a gear também. E a região do norte do Paraná, eles tiveram uma chuva mais constante e todos os pomares lá no Paraná estavam com florada. E toda essa florada também vai ser perdida, né? Agora vamos esperar se a planta vai recuperar para dar uma outra florada. Mas ela vem debilitada, então existe essa preocupação do produtor com as próximas safras, né? Para falar assim, quanto afetou o cinturão citrícola no estado de São Paulo, eu falaria que mais ou menos nós temos quase 400 mil hectares de laranja. Então, pelo menos uns 150 mil hectares de laranja foram afetados por essa geada. E aí a preocupação maior do produtor, que vai gear mais forte entre hoje e amanhã, né, Virgínia? E, seu Arlindo, a gente sabe que tem a preocupação com essa fruta que está na planta, que está no pé, como o senhor disse, diminui toda essa condição que o senhor trouxe climática, diminui calibre, aumenta a incidência de doença. Eu quero falar mais um pouquinho com o senhor sobre isso daqui a pouquinho. Mas e a preocupação, justamente isso que eu ia te perguntar, com a próxima produção, né? A gente sabe que a laranja ela tem aquele ciclo de bienalidade alta, bienalidade baixa. Com o ano que vem, essa geada, como é que pode impactar a produção do ano que vem? E perguntar para o senhor, é claro, se há alguma recomendação que o produtor, que o senhor tem para o produtor, o que ele pode fazer para tentar minimizar os impactos? Como é que funciona nesse quesito quando a gente fala em prevenção, seu Arlindo?
Muito obrigado pela pergunta, Virginia. Bastante inteligente, né? Então, houve queima, essa fruta provavelmente vai cair, não vai ser aproveitada, né? Pelo produtor. Há uma cristalização da parte interna da laranja com essas temperaturas baixas, a laranja fica mais leve, né? Teria que a indústria colher essa laranja o quanto antes, né? E às vezes as variedades são tardias, né? E a indústria exige uma qualidade de fruta, um recho alto, então não vai conseguir o produtor aproveitar. Em consequência também, a indústria de suco vai precisar de muito mais laranja para poder fazer uma tonelada de suco, né? Isso também vai dar um prejuízo grande aí para a indústria de suco, né? E que você falou, baixo calibre, já tinha pouco suco. Você imagine agora com a fruta cristalizada pelas condições climáticas aí de gelo, vai ficar mais leve, o produtor vai receber menos, porque ele recebe por peso de fruta, né? Ele vai receber também menos. Então, o prejuízo vai ser grande, né? Seu Arlindo, eu perguntava para o senhor justamente se há alguma orientação para o produtor com esse frio que está previsto para acontecer amanhã. Há alguma medida, algum trato cultural que o produtor pode tomar para minimizar os impactos da geada, seu Arlindo? Virgínia, sim, o produtor ele tem que correr, né? O que a gente aconselha o produtor agora é fazer, não vai dar tempo de fazer quando os pomares são grandes plantações, né? Então pode fazer na área que é mais atingida pelas geadas, baixada, né? Próxima ao rio, próxima à água, onde que é mais fácil um prejuízo com a geada. Então eu recomendo para o produtor usar uma alga marinha, uma fonte de potássio, né? Uma fonte de magnésio e uma fonte de aminoácido. Isso vai ajudar a planta e também pode colocar o açúcar, ou, né, uns 5 quilos por hectare, ou um melaço de cana, o que ele tiver mais disponível para fazer uma tentativa de proteger essas plantas, né? Tem gente que colocou saco de lixo em muda nova, né? Só que esse saco de lixo, o que acontece? Ele vai fazer a planta suar, né? E a água em cima da folha vai congelar e vai prejudicar mais. Então, essa medida não é recomendada. E também fazer o fog, né? O produtor sabe o que é isso, que é derramar óleo diesel no escapamento do trator, fazer fumaça, né? Principalmente nessas partes de baixada mais sujeitas a geada, pode minimizar um pouco os efeitos da geada, os prejuízos que ele poderá ter. E outra coisa, as áreas já atingidas para o produtor não deve podar essas plantas, tem que esperar a planta recuperar, porque às vezes ele só secou a folha, secou uma parte do ramo, então ele tem que aguardar para que a planta reaja, para ver depois ele vai podar o ramo que realmente secou. Então, não fazer nada, fazer essa proteção com esses nutrientes que eu falei para vocês, existem vários no mercado, para ele proteger essa parte da geada que certamente virá. Mais uma notícia não boa para o produtor, o citricultor, é que tem mais geada prevista aí para agosto e mais uma para setembro. Tomara a Deus que a previsão estejam erradas, que isso dissipa e que venha mais ameno possível para diminuir todo esse prejuízo que o produtor teve. Outro problema que o produtor fez irrigou o pomar para produzir uma florada mais cedo para poder escapar das altas temperaturas, né? Porque as condições climáticas estão mudando cada ano. E ele fez isso e veio essa geada. Então, queimou toda essa florada, queimou todo o chumbinho que estava mais adiantado, que a gente chama assim, o frutinho pequeno, né? E isso vai acarretar em queda de produção para o ano que vem. Para você ter uma ideia, Virginia, nesses últimos 10 anos, nós estamos deixando de produzir 35 milhões de caixas por ano, né? Então é muita coisa. E agora, imagine agora com o agravamento dessa geada inesperada, e o produtor não tinha essa experiência, né? A experiência que a gente tem é dos Estados Unidos, que sofria com essas geadas constantes, né? Principalmente o estado da Flórida, né? Principal concorrente do Brasil aí no suco de laranja industrializado. E, seu Arlindo, diante disso tudo, né, desse cenário que o senhor está trazendo para a gente já produz menos do que poderia produzir há 10 anos, os efeitos climáticos, certamente, eles virão para a safra do ano que vem, a gente ainda não consegue calcular, pontuar como é que deve ser a produção, mas fato é que os efeitos climáticos têm prejudicado bastante o produtor.
Mas diante de tudo isso, o senhor já disse que a gente pode ter aí um cenário de aperto na oferta. Quem que deve suprir essa necessidade do mercado? Estados Unidos tem como suprir essa necessidade, por exemplo? Como é que deve se comportar esse ajuste entre oferta e demanda, seu Arlindo? Com certeza, né? É a lei do mercado, né? Quanto menor a oferta, maior o preço. Então, o produtor, né, o consumidor vai pagar por isso também, né? Tanto no Brasil como nos Estados Unidos. As commodities aí devem subir, né? O suco de laranja deve subir no mercado internacional, né? Mas isso não reflete o preço para o produtor. Mas, com certeza, pelo menos as tangerinas, né, vão ter o valor aumentado no mercado. Quase que 3 vezes nessa última semana, a tangerina já subiu 3 vezes o preço que vinha sendo comercializado. Com certeza, né, vai ter um reflexo aí no custo de vida do consumidor. E a gente, com essa pandemia de coronavírus, né, a vitamina C, como a gente não produz, é necessária. Então, basta um copo de suco de laranja por dia para você se proteger. E, seu Arlindo, quando o senhor fala que isso não reflete para o produtor, é porque a gente sabe que o custo de produção ele também subiu para o produtor de citros, isso é uma realidade aí de todo o setor agrícola, a gente vem acompanhando muito de perto essa questão aqui no Notícias Agrícolas, e o que eu quero saber é o seguinte, se essa alta de fato acontecer para o mercado, ela supre os gastos que o produtor está tendo, ou ela fica lado a lado ali com esse custo de produção, o produtor consegue tirar uma rentabilidade mais expressiva? Como é que fica o bolso do produtor? O bolso do produtor está cada vez mais vazio, né? Como você frisou bem, os altos custos dos fertilizantes, dos insumos, né? E também do óleo diesel, né? Que é essencial aí para a agricultura, ele está acarretando um gasto muito maior aí do citricultor, né? Então, ele não, e outras, a maioria dos produtores já fecharam o contrato com as indústrias de suco. Então, não tem como ele aproveitar essa alta dos preços, né? A não ser que as indústrias, né, repasse alguma ágio aí para o produtor, mas ele está amarrado com as indústrias, né? Ele não vai conseguir reputar mais preço. E outra, mão de obra também subiu muito, né? Mão de obra e transporte. Então, ele tem que colher e transportar essa fruta para as indústrias de suco. E cada vez se paga mais pela mão de obra de colheita e cada vez se paga mais pelo transporte e também as praças de pedágio que acarretam o maior custo para o produtor. Se esse ano ele empatar aí 0-0, se dê por satisfeito. Seu Arlindo, diante de tudo isso que o senhor trouxe para a gente hoje, né? O senhor falou como é que está o lado do produtor na produção, falou um pouquinho de mercado. Qual que é a orientação que o senhor deixa para o produtor que está nos assistindo hoje? Ele vai ter que aguardar, né? Os pomares que tiveram florada, né, e foram perdidas por causa dessa geada, ele tem que aguardar. Não é porque choveu que ele vai começar a adubar como um desesperado, tem que esperar esquentar. A planta está em estado de dormência ainda, então é aguardar um pouquinho e ficar sempre o produtor de olho na condição climática, né? Existem medidas para que essa florada, a tendência dela é sair mais tardia e, consequentemente, vai pegar a temperatura mais alta. E temperaturas acima de 32 graus derrubam toda a florada. Então, ele está numa sinuca. Então, mas existem produtos no mercado, tem protetor solar, porque você consegue diminuir a temperatura aí da planta em até 4 graus. E, com isso, ele consegue fazer com que as laranjas se fixem, né, que aumente a sua produção. Mas ele está num momento que ele precisa assim, ser muito profissional, né, para poder fazer o pegamento da florada muito especial esse ano, para que ele tenha produção, porque se ele não tiver produção, ou cai a produção, de qualquer maneira ele precisa tratar da planta por causa do controle do greening, né? Então, ele está numa situação muito complicada. Então, ele tem que ser muito coerente nas suas decisões para não desperdiçar dinheiro, que já é pouco, né? Então, fazer as operações no time certo, né?
A agricultura tem o seu time para fazer as aplicações, ele não pode perder isso. Ele precisa ter alguém orientando e, na dúvida, consulte uma pessoa especializada em citricultura. Perfeito. Seu Arlindo, muito obrigada pela participação do senhor. Eu aguardo o senhor mais vezes aqui no Notícias Agrícolas. Já fica o convite aberto para o senhor trazer aí a realidade do produtor de citros. Obrigada, viu? Até a próxima. Ô, Virginia, eu que agradeço o convite e a oportunidade aí de trocar uma ideia e atingir aí os produtores que estão ligados aí do Notícias Agrícolas. Estou à disposição de vocês, quando precisar, estou às ordens. Daqui a um tempo, passando essa geada, daqui a uma semana, a gente vai ver realmente o quanto de estrago que foi feito ainda nos pomares. Mas eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado, um abraço para todos que estão acompanhando Notícias Agrícolas. Então, essa foi a nossa conversa com o seu Arlindo de Salvo Filho, ele que é consultor na citricultura e trouxe para a gente aí a realidade do produtor, que também vem sofrendo aí com os impasses climáticos, geou no dia 20 no cinturão citrícola e voltou a gear ontem, e a gente tem a previsão de uma nova geada para amanhã. Então, o Arlindo trouxe que a situação do produtor ela é bastante complexa, tendo em vista que o produtor vem sofrendo desde o ano passado com a seca, isso já deve tirar um pouco da produtividade do ano que vem. A geada, ela danifica essa fruta que está no pé, que está para ser colhida nessa safra em curso, então o calibre já está menor, mas o gelo faz essa fruta cair, então a gente deve ter aí um cenário de bastante aperto entre oferta e demanda. O mercado, de acordo com o Sr. Arlindo, deve responder a isso, deve subir, mas com a alta no custo de produção que o produtor enfrenta nesse último ano, a rentabilidade do produtor não deve mudar de maneira muito expressiva, o cenário deve continuar apertado. O Sr. Arlindo trouxe que o Brasil conta hoje aí com cerca de 400 mil hectares no cinturão citrícola e que desse montante, pelo menos 170 mil foi atingido pela geada do último dia 20, pela geada de ontem, e tem aí a previsão nessa mesma área de geada para amanhã. Então, tudo isso é uma condição que a gente precisa continuar acompanhando mais de perto. Bom, vou ficando por aqui, agradeço a companhia, mas não sai daí que a nossa programação continue, já já nós estamos de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.